apresentamos uma nova edição do nosso programa Pensa Nisso. Por falar nisso, sugiro que vocês pensem no nome do programa. Pensa Nisso. A importância de a gente pensar, da gente refletir, da gente mergulhar na análise do material que o nosso cérebro, a nossa mente recolhem sobre nós mesmos, sobre o mundo. Pois bem, eu já tratei aqui da questão fundamental na postura de quem atua como aconselhante. Notem bem, aconselhante não é a mesma coisa que dar conselhos, entulhar as pessoas dos seus conselhos do que talvez não funcione direito nem para si mesmo. Aconselhante tem uma postura digníssima, difícil, complexa, que leva tempo para sua construção. Então, na primeira edição, eu falei no desligamento dos cabos de tudo que produzem ou conduzem os ruídos de todo o nosso ser, de uma vida toda, dentro de nós, que devem ser treinados para serem desligados quando nos encontramos em aconselhamento diante de uma pessoa que pede socorro para o aconselhante. Vejam lá, por favor, esse primeiro programa que foi muito elogiado, muito comentado, inclusive particularmente para mim via WhatsApp. O pastor Silvio Menck, que é um teólogo que mora na Alemanha, com a sua esposa e familiares, me mandou uma mensagem desde a Suíça, se referindo a esse programa. Um outro bispo, meu amigo do Rio de Janeiro, infelizmente me foge o nome dele agora aqui, doutor, também elogiou esta edição primeira do programa, e certamente ele considera todas as outras edições. E é uma edição que vocês podem reencontrar sobre a importância desta postura qualificada, educada, treinada do aconselhante. Na outra edição eu tratei da questão de escutar o outro. A partir do desligamento, e ligando aquela edição com a primeira, o desligamento dos cabos, a escuta purificada dos nossos ouvidos, para escutarmos somente o outro, a outra pessoa, alternativamente diferente de nós, cuja dinâmica existencial até pode se chocar conosco, mas que precisa ser escutada com ouvidos puros, e esta pureza é complicada de construir também. Então vejam lá a segunda edição sobre a ciência, a cientificidade, a seriedade, a ética do escutar o outro. Coisa muito difícil nas relações cotidianas, nos ambientes empresariais, ambientes de igreja. O ambiente de igreja é o ambiente mais poluído e vazio de escuta. Todo mundo fala, quando se entra num templo já está lá o púlpito, lugar da fala. Onde se fala, o altar, lugar da fala. Os corais, lugar das falas cantadas. Então é muito difícil treinar, qualificar uma pessoa para escutar com pureza a outra pessoa, somente a outra pessoa, e não ligar o que a outra fala com o que já fala dentro de mim. De certa forma eu tratarei disso hoje. E na outra edição eu tratei da questão do respeito sob duas perspectivas. O respeito como qualificação para observarmos
incansavelmente, quantas vezes nos for possível, a vida da pessoa, para que juntamente com ela, em processo de aconselhamento, a ajudemos a se observar a si mesmo. Vocês conhecem aquela frase, né? Tu estás escutando o que tu mesmo falas? Então, ajudar a pessoa a se escutar, sem essa imposição, claro. Então, é uma questão de respeito, de ajudar a pessoa a se observar a si mesma. Respeitar é um segredo que precisa ser buscado por nós. Respeitar não é simplesmente questão legal, é muito mais do que isso, não é simplesmente questão de mandamentos, de ética externa, racional, é muito mais profundo isso no aconselhamento do que se imagina. Ao tratar do respeito, abordei uma concepção de Erich Fromm, que não usa o verbo expectare do latim, mas o respincere, que não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Ninguém, essa frase, te coloca no meu lugar, é uma bobagem, ela não expressa nada, não há como o outro se colocar no meu lugar, nem eu no lugar do outro. Mas é possível nos colocarmos juntos, respincere isso, nos colocarmos juntos, caminharmos juntos, nos solidarizarmos tão profundamente que Erich Fromm não se inibe de chamar isso de amor. Amar o outro com arte. Isto está no livrinho A Arte de Amar. Amar o outro com arte, isto é, com cultivo, com conteúdo, com um roteiro construído com o outro. Isto é uma demanda fundamental. Respeitar o outro no sentido de caminhar com ele. E sentir o máximo que ele sente sem a arrogância de acharmos que nós nos colocamos no lugar dele. Essa é uma questão séria que está no vídeo sobre a terceira edição sobre Pensa Nisso. E nesta edição de agora, eu compartilho com vocês o aviso de que esses fragmentos que trago aqui nesse programa Pensa Nisso são parte de um curso que eu preparava, que infelizmente parou em virtude do problema visual que me abateu. Eu procuro resolver, se eu resolver, eu apresentarei esse curso de aconselhamento profundo, me preparei, estudei, organizei, sistematizei. Ele tem um nome, que eu não direi aqui qual é o nome desse curso e o nome dessa atividade terapêutica, dedicada a todo o público, mas principalmente a pessoas de ambientes religiosos, sejam cristãos, cristãs, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, católicos, católicas, sejam umbandistas, espíritas, e outras pessoas que se interessarem. E teriam a seu alcance um curso. Primeiro, ele seria trabalhado em duas partes. Uma parte online, à distância, e muitas pessoas com quem já conversei se mostraram interessadas, inclusive pessoas da academia, e outra parte seria feita por seminários presenciais, encontros regionais presenciais. Acho que muita gente se interessaria por esse curso. Espero superar essa minha limitação visual. Parece que de vez em quando há alguns sinais de que recuperarei. Se isso acontecer, eu terminarei a sistematização, fundamentação e organizarei esse curso, inclusive tecnicamente, para apresentar aqui na internet, aqui no nosso canal, para as pessoas que se inscreverem, que se cadastrarem, e participarão com um pequeno custo disso, pequeno investimento, e afinal isso demanda pesquisa, dedicação, sacrifício até. Então eu reparto aqui fragmentos, pequenos fragmentos. Não é o curso inteiro, muito longe de ser o curso. Não é essa a intenção do programa Pensa Nisso.
E hoje eu compartilho com vocês neste vídeo, nesta edição do Pensa Nisso, duas experiências recolhidas em aconselhamentos. No anti-aconselhamento, um desastre que tem o nome de aconselhamento, mas não é. E outro num aconselhamento humilde, tateante, mas aberto a ajudar, que parece que ajudou. O primeiro, que aconteceu depois do que relatarei para vocês, ocorreu graças à minha atividade acadêmica na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, quando depois de meses de trabalho com uma determinada turma, como fazia com outras turmas, uma aluna adquirindo confiança em mim, percebendo a minha sensibilidade para a questão do aconselhamento, a minha ética com relação ao aconselhamento. Certamente eu devo ter comentado alguma coisa sobre isso, porque eu já fazia buscas, já estudava, já me preparava, já, enfim, reunia bibliografia, autores sobre isso. E sempre carreguei na minha vida pastoral e até mesmo na vida pessoal este dom do aconselhamento e dom da escuta do outro. Uma moça me pediu para conversar comigo após a aula, uma determinada noite. Então terminou a aula, nos reunimos a sós da sala de aula e ela me relatou uma coisa impressionante. Eu chamarei aqui um pseudônimo esta moça. Eu a chamarei de Terezinha. Então a Terezinha, minha aluna, se sentia muito lacrimejante, profundamente abatida, triste, olhando mais tempo para o chão do que para mim. E quando olhava para mim, secava os olhos. Profundo sofrimento, angústia. Até que ela chegou ao ponto de abrir o que a atormentava. Ela disse que na sua cidade original, que não era São Leopoldo, ela teve que fazer academia por um problema importante na coluna e fazendo treinamento numa bicicleta ergométrica, logo conheceu um vizinho ao seu lado, também fazendo ergométrica. Estabeleceram uma amizade e essa amizade se aprofundou, acabaram realizando um caso entre eles, com um capítulo importante desse caso. Ele era casado e ela solteira. Isto estabeleceu na mente desta moça religiosa, muito religiosa, um conflito imenso, um conflito de ordem moral, que é um dos mais penosos, um dos mais conflitivos, como diz a palavra conflitos, os mais realmente doídos. Então ela procurou o seu pastor, externou a ele o que se passava com o caso, com o vizinho da bicicleta ergométrica e tal. O pastor nem a deixou prosseguir e quase aos gritos, em dado momento, aos gritos, perguntou a ela se ela não conseguiria, não se lembrava dos santos mandamentos de Deus que proibia o adultério e relação com outra pessoa casada. E aos gritos, constrangeu de tal modo esta moça que ela interrompeu a conversa e foi embora. Só que a Terezinha não foi embora simplesmente. Ela saiu dali em pânico. O inferno estabelecido em seu ser. E num outro dia,
ela simplesmente passou uma gilete nos pulsos e cortou as veias dos braços. Quase morreu a moça, totalmente afundada no terror criado por um pastor que não escutou, que tinha os cabos dogmáticos, os cabos fariseus, os cabos do julgamento, do juízo final, do inferno, todos ligados nele. E se expressaram pelo grito, se expressaram por uma exortação absolutamente inadequada, cruel e desumana, ao ponto de provocar a tentativa de morte desta moça. Uma moça brilhante, inteligente, de uma caligrafia invejável, cuidadosa com o seu material didático. Já professora, havia concluído e trabalhava como professora do curso médio de pedagogia, curso médio que se chamava de normal naquele tempo. Com a conversa comigo, que não relatarei aqui, ela se aliviou bastante e prosseguiu, terminou o seu curso, fez filosofia, era minha aluna de filosofia, concluiu o seu curso, que eu saiba hoje é doutora, é uma pessoa brilhante que, graças ao anti-aconselhamento, a cabos ruídos de dogmas, de verdades prontas e acabadas, quase foi perdida, quase morreu. Então isso mata. Isto é o que rola por aí, aos borbotões, em forma de atentado contra as pessoas. E outro caso que relato aqui, aconteceu comigo bem anterior, eu era muito jovem, já tinha, evidentemente, concluído o meu seminário, já concluído o meu curso de graduação em filosofia, e me encontrava no pastorado de uma das maiores igrejas do Rio Grande do Sul, no interior do estado. Com muitas missões, muitas capelas, muitas congregações espalhadas por vários municípios, por tudo eu era responsável. Muitas lideranças leigas que, uma diversidade enorme, dirigiam esses trabalhos, essas congregações, essas capelas, essas missões. Mas um dia, sem agendamento, sem nada, me bate à porta da casa paroquial, da casa pastoral, um dos homens mais dedicados da igreja. Eu o chamarei aqui de Ronaldo. O seu Ronaldo, ao abrir a porta, eu o vi tenso, também lacrimejante, o seu chapéuzinho. Prontamente diante de mim, tirou o chapéu, me cumprimentou. Eu o convidei a entrar, ele disse que tinha uma coisa muito séria para compartilhar comigo. Eu sempre, onde morei, casas paroquiais, casas pastorais, eu sempre reservei um lugar para a conversa com as pessoas. De preferência com o máximo de conforto para as pessoas sentarem, para eu sentar, deixá-las à vontade. Então, o seu Ronaldo, a meu convite, foi para o escritório, e uma sala que eu tinha atrás do escritório, para essas conversas, e me relatou o que eu perturbava profundamente. Ele era muito correto, muito honesto, um ferroviário, um trabalhador respeitado e líder de uma comunidade. Ele se via assim, era evidente que ele se lia-se como um líder
portanto, como um exemplo moral, acima da moral e dos bons costumes vigentes na sociedade aí. Mas agora isso tudo ruía, uma experiência prestes a ser relatada. E o Sr. Ronaldo me relatou, me disse: olha, eu vim aqui para entregar todos os meus cargos, sair da igreja, porque eu não tenho mais moral para continuar fazendo o que faço na igreja. Nessas horas eu já sabia que não se faz perguntas. Não se faz perguntas. Não se demonstra choque, decepção, perda, nada. Os cabos devem ser desligados aí. Antes disso, devem ser desligados. Em silêncio, eu o deixei que continuasse. Houve um silêncio entre nós dois. Ele disse: eu não posso mais continuar, não tenho moral para isso. Evidente que meu cérebro girou, mas eu insistia na tomada, vamos desligar. O Sr. Ronaldo, então, depois de um silêncio, depois de chorar, ao ponto de sacudir os ombros e molhar o chão, o Sr. Ronaldo disse, sem que eu perguntasse: o que aconteceu, Sr. Ronaldo? Mas o que é isso? O senhor é tão bom, o senhor é tão generoso, o senhor é tão dedicado, o senhor é tão prestativo, o senhor é tão organizado, o senhor é tão lindo, o senhor... Nada disso. O Sr. Ronaldo chorando, que tremia, evidentemente que a sua pressão arterial subia, até que se acalmou e levantou os olhos, olhou para mim e disse: acontece que a minha filha adolescente me decepcionou, me desonrou, tudo me desonrou, me envergonhou, ela está grávida. E eu vim aqui para entregar os cargos para depois chegar em casa e expulsá-la de casa da família. Ela não é digna de morar comigo e com a minha esposa. Novo silêncio. Eu continuava absolutamente em silêncio, respeitoso, de certa forma desorientado, de certa forma eu também perturbado, mas assim, demonstrando tranquilidade. Até que depois de novo silêncio, quando eu senti que corria o risco de que ele se levantasse e assim saísse para entregar tudo, e evidentemente que eu percebia um movimento lá nele, de que ele disse que entregaria tudo, que se retiraria de tudo, mas com muita dor, e que disso ele não gostaria de sair. Havia uma contradição enorme a dominar a nossa conversa. Até que em novo silêncio, como eu percebia o risco de que ele assim fosse embora, não se esqueçam de que eu era muito novo, recém eu lia os filósofos, recém eu lia os grandes teólogos, porque uma coisa é fazer seminário com entulhamento de leituras diversas e fragmentadas, e outra coisa, a gente pegar as obras e dissecá-las e lê-las. Eu estava nesse processo. Nesse momento eu me senti o quanto eu me encontrava despreparado. E lhe perguntei: Sr. Ronaldo, o senhor já conversou com a sua filha? Mas que conversa nada, não tem conversa, não tem conversa. Ela desonrou, não quero nem saber o que aconteceu. Seu Ronaldo,
Eu não faria essas perguntas hoje, viu? Seu Ronaldo, o senhor não tentaria conversar com ela? E se eu fosse com o senhor para conversarmos juntos? Isso não é papel seu, isso é papel meu. Opa, então o senhor falou que é papel seu conversar? Eu não disse isso. Não, o senhor disse que não é papel meu quando eu me propus a conversar com ela. Portanto, é papel seu? Houve um silêncio, porque ele deixou escapar do seu subconsciente uma vontade, mas se sentia despreparado, se sentia tumultuado pelo legalismo, pelos seus dogmas, pela visão que ele tinha dele mesmo. Até que eu consegui avançar. Ele disse: olha, seu Ronaldo, talvez uma conversa com a sua filha, ou várias conversas, ajudariam a entender o que ocorre com ela, não a partir da gravidez, mas dela mesma que engravidou. Entendê-la. Notem bem que eu ainda não estava assim, com os cabos desligados, ainda tinha muito ruído, mas tinha um ruído muito forte em mim, que era o da solidariedade, do amor, aquele homem e aquela filha que eu nem conhecia direito. Então eu lhe disse: o senhor já pensou na possibilidade de que ela queira conversar com o senhor? Como é que o senhor soube que? Ela falou para a mãe dela descobriu, interrogou ela e ela falou para a mãe. E a mãe falou para mim. Então vocês vejam um processo policialesco que existe nas relações. Um der do outro, um der do outro, um der do outro, sem conseguir conversar. Isso é muito sério e delicado. Até que o seu Ronaldo concordou em conversar com ela. Sentar, conversar com ela. Ao ponto de me perguntar: mas o senhor acha que eu tenho condições? Devolvi a pergunta: e o senhor o que acha? O senhor acha que tem condições? Ah, eu vou tentar. O senhor escutou o que o senhor falou? Eu vou tentar. Ele simplesmente se levantou em silêncio, apanhou o seu chapéu que deixara pendurado num cabide na sala, se despediu de mim e foi-se embora. No próximo domingo eu fui à capela na expectativa de que ele pudesse abandonar o trabalho. Com a minha alegria cheguei lá, na capela. Lá estava ele à frente do seu trabalho, corado, com brilho nos olhos, e lá na capela ele contou o que ocorrera e a conversa que tivera comigo. E ele disse que construiu, ele não usou essa palavra, eu usarei, construiu um novo paradigma de relacionamento familiar. Não o moralista, não o do mandonismo dos mandamentos, não o dos dogmas, mas a da relação que escuta, que vê, que ouve, que caminha junto, que não julga, que não apedreja, que não espinha. Esta foi uma das experiências mais ricas que eu tive no aconselhamento. Muito incipiente, muito imaturo, mas carregando de despojamento, de carinho, de amor pelas pessoas. Ele continuou lá, o seu Ronaldo continuou o seu trabalho, depois se tornou um avô muito feliz e muito coruja com seu netinho, e um pai compreensivo e maravilhoso. Diferente do pastor terrorista
que agiu satanicamente, quase levando uma moça ao suicídio, à morte. Coisa que também a gente deve respeitar. E no aconselhamento a gente respeita. Pensa nisso.